Bom dia. Bom dia. A intenção da missa hoje vai ser para Dr. Manuel Alberto Ferreira Machado, Américo Feliciano Camarim, Engenheiro Nelson Costa da Cunha, Maria Rodrigues de Oliveira, marido e filho, João da Silva Costa e esposa, Jorge Moisés Alessandro, Moisés Lia, José Luís Soares Pereira e esposa, Manuel Carvalho e esposa, Maria Amélia Tinoco Fernandes, Mário Rodrigues de Costa, Avelino Soares, esposa e filha, Adesia Mota e Manuel Ribeiro. Juntos como irmãos, membros de uma igreja, vamos caminhando ao encontro do Senhor. Longe caminhamos no deserto pela dor, não podemos avançar com a ajuda do Senhor. Juntos como irmãos, membros de uma igreja, vamos olhando ao encontro do Senhor. Muito bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar a nossa Eucaristia este domingo santo, Dies Domini, para que realmente a bênção e a graça de Deus permaneça no nosso coração, e o Evangelho vai ser bem óbvio sobre essa situação. Estamos no terceiro domingo da Páscoa e, de facto, neste tempo que caminha, e isto vai ser um caminho todo até no Pentecostes, mostrando que a ressurreição do Senhor é esta trajetória, depois de termos, de facto, a descida do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, em amor de Cristo. Irmãos, para celebrarmos dignamente estes santos e gloriosos mistérios, reconheçamos as nossas faltas. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu creio muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tal culpa. E peço a Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, rogai por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tendo compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens elevados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Vós tirais o pecado do mundo, acolhei a vossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois os santos, só vós o Senhor.
só vós do Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, exulte sempre o vosso povo com a renovada juventude da alma, de modo que, alegrando-se agora, para se ver restituído à glória da adoção divina, aguarde o dia da ressurreição na esperança da felicidade eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Podem sentar-se um bocadinho. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, com os 11 apóstolos, ergueu a voz e falou ao povo: Homens da Galileia, e vós todos que habitais em Jerusalém, compreendei o que está a acontecer e ouvi as minhas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem acreditado por Deus junto de vós, com milagres, prodígios e sinais, que Deus realizou no meio de vós por seu intermédio, como sabeis. Depois de entregue, segundo o desígnio imutável e a previsão de Deus, vós deste-lhe a morte, cravando-o na cruz pela mão de gente perversa. Mas Deus ressuscitou-o, livrando-o dos laços da morte, porque não era possível que ele ficasse sob o seu domínio. Diz David a seu respeito: o Senhor está sempre na minha presença, com ele a meu lado não vacilarei. Por isso o meu coração se alegra e a minha alma exulta, e até o meu corpo descansa tranquilo. Vós não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos, nem deixareis o vosso santo sofrer a corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, alegria plena em vossa presença. Irmãos, seja-me permitido falar-vos com toda a liberdade. O patriarca David morreu e foi sepultado, e o seu túmulo encontra-se ainda hoje entre nós. Mas como era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que um descendente do seu sangue havia de sentar-se no seu trono, viu e proclamou antecipadamente a ressurreição de Cristo, dizendo que ele não abandonou na mansão dos mortos, nem a sua carne conheceu a corrupção. Foi este Jesus que Deus ressuscitou, e disso todos nós somos testemunhas. Tendo sido exaltado pelo poder de Deus, recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo, que ele derramou, como vedes e ouvis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mostrai-nos, Senhor, o caminho da vida. Mostrai-nos, Senhor, o caminho da vida. Defendei-me, Senhor, vós sois o meu refúgio. Digo ao Senhor, vós sois o meu Deus. Senhor, por som da minha herança e do meu cálice, está nas vossas mãos o meu destino. Mostrai-nos, Senhor, o caminho da vida. Bendigo o Senhor e por me ter aconselhado, até de noite me inspira interiormente.
O Senhor está sempre na minha presença, com Ele a meu lado não vacilarei. Mostrai-nos, Senhor, o caminho da vida. Por isso o meu coração se alegra e a minha alma exulta, e até o meu corpo descansa tranquilo. Vós não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos, nem deixareis o vosso fiel conhecer a corrupção. Mostrai-nos, Senhor, o caminho da vida. Dar-me-eis a conhecerem os caminhos da vida, alegria plena em vossa presença, delícias eternas à vossa direita. Mostrai-nos, Senhor, o caminho da vida. A segunda leitura de hoje vai ser leitura da primeira epístola de São Pedro. Se invocais como Pai, aquele que sem acerto de pessoas, julga cada uma segundo a sua obra, viva com temor durante o tempo de exílio neste mundo. Lembramos vós que não foi por coisas corruptas como prata e ouro, que foste regressado da maneira de viver, herada de vossos pais, mas pelo sangue precioso de Cristo, Cordeiro sem defeito, sem mancha, predestinado antes de criado do mundo e manifestado nos últimos tempos para a vossa causa. Por ele acreditas em Deus, que o ressuscitou dos mortos e leva da glória, para que a vossa fé e a vossa esperança esteja em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. É para começar? Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus abriu-nos as Escrituras e falai-nos da informação dos nossos corações. Aleluia, aleluia, aleluia. A liturgia deste domingo convida-nos a descobrir esse Cristo vivo que acompanha os homens pelos caminhos do mundo, que com a sua palavra anima os corações magoados e desolados, que se revela sempre que a comunidade dos discípulos se reúne para partir o pão, apela ainda a que os discípulos sejam testemunhas da ressurreição diante dos homens. É no Evangelho, sobretudo, que esta mensagem aparece de forma nítida. O texto que nos é proposto põe Cristo vivo e ressuscitado, a caminhar ao lado dos discípulos, a explicar-lhes as leituras, a encher-lhes o coração de esperança e a sentar-se com eles à mesa para partir o pão. É aí que os discípulos o reconhecem. A primeira leitura mostra, através da história de Jesus, como do amor que se faz dom a Deus e aos irmãos, brota sempre a ressurreição e vida nova, e convida a comunidade de Jesus a testemunhar essa realidade diante dos homens. A segunda leitura convida a contemplar
com os olhos de ver o projeto salvador de Deus. O amor de Deus pelos homens, expresso na cruz de Jesus e na sua ressurreição. Constatando a grandeza do amor de Deus, aceitamos o seu apelo e uma vida nova. Por isso, bendito sejas, Senhor Jesus, pela tua paciência conosco, lentos a entender a tua palavra e hesitantes a acreditar em ti. Devido ao nosso desespero, derrotismo no caminho de Emaús. Julgámos-te morto para sempre, mas tu vives hoje como ontem. Como te reconheceremos, Senhor? Como o Deus da vida, se a tua palavra e o teu pão não aqueceram os nossos corações gelados. Abre os olhos do nosso espírito para que te encontremos onde tu estás vivo, no clamor do pobre e do que sofre. Obrigado, Senhor, por podermos reconhecer-te na tua palavra, na Eucaristia e na comunidade dos irmãos na fé. Caminha ao nosso lado e ficamos conosco para sempre. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Dois dos discípulos de Jesus iam a caminho de uma povoação chamada Emaús, que ficava a 2 léguas de Jerusalém. Conversavam entre si sobre tudo o que tinha acontecido. Enquanto falavam e discutiam, Jesus aproximou-se deles e pôs-se com eles a caminho. Mas os seus olhos estavam impedidos de o reconhecerem. Ele perguntou-lhes: que palavras são essas que trocais entre vós pelo caminho? Pararam com ar muito triste. E um deles, chamado Cleófas, respondeu: tu és o único habitante de Jerusalém a ignorar o que lá se passou nestes dias. E ele perguntou: que foi? Responderam-lhe: o que se refere a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os príncipes dos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de libertar Israel. Mas, afinal, é já o 3º dia depois que isto aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos sobressaltaram. Foram de madrugada ao sepulcro, não encontraram o corpo de Jesus e vieram dizer que lhes tinha aparecido uns anjos a anunciar que ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e encontraram tudo como as mulheres tinham dito. Mas a ele não o viram. Então Jesus disse-lhes: homens sem inteligência e lentos de espírito, para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram. Não tinham Messias de sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Depois, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que lhe dizia a respeito. Ao chegarem perto da povoação para onde iam, Jesus fez menção de ir para diante.
Mas eles convenceram-no a ficar, dizendo: ficai conosco, porque o dia está a terminar e vem caindo a noite. Jesus entrou e ficou com eles. E quando se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a bênção, partiu e entregou-lhe. Nesse momento, abriram-se-lhes os olhos e reconheceram-no. Mas ele desapareceu da sua presença. Disseram então um para o outro: não ardia cá dentro o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Partiram imediatamente de regresso a Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, que diziam: na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido a partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por este santo evangelho. Perdoai-nos, Senhor. Podem sentar-se um bocadinho. Muito bem, excelente. Nós ocupámos os nossos lugares, mas ninguém quer perturbar, ainda bem que assim sempre se passa aqui no nosso encontro, na igreja, na nossa paróquia, esta alegria deste convívio, de nos conhecermos muitíssimo bem e sermos realmente um caminho também, mas uma alegria deste mesmo caminho como caminhantes na esperança, de facto, deste Deus vivo, deste Jesus vivo e ressuscitado para cada um de nós, nos nossos corações. Irmãos queridos, minhas irmãs, escutámos tudo que foi até agora proclamado. Ouvimos, de facto, estes cânticos maravilhosos, ao iniciar sempre a palavra, a mesa santa, como sempre esta melodia que encanta no céu, no paraíso, mas também encanta e aquece os nossos corações. Escutamos a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. E aí podemos fazer um desenho, porque ao fim e ao cabo estes Atos dos Apóstolos é de São Lucas também. Mas já podemos fazer um desenho de qual é esta caminhada e o que é que o Senhor Jesus, na grande mensagem de Deus, pretende realmente incrementar a humanidade, os seus filhos muito amados, que eram aqueles, que são estes, e são aqueles que vão chegar depois de nós. Sempre o caminho, sempre a vida, este Jesus que se tornou, além da morte, ressuscitou e colocou-se junto a caminhar connosco, mas com vida, a vida e a ressurreição. E a vida está na mesa santa. E vamos perceber mais daqui a uns segundos o que se passa, porque é que esta vida continua. E a vida está no nosso coração e tem que abrasar profundamente, realmente, esta alegria que nos conduz nesta catequese que Ele nos deixou para caminharmos como Ele caminha até um dia à vida e vida em plenitude. Escutámos o Salmo responsorial e o cântico em si. Mais uma vez, o próprio salmista, já prevenindo toda a humanidade, já do tempo da lei ao tempo da nova evangelização, diz, fala do caminho, caminharmos, e sempre o caminho. E o caminho é aquilo que anda, que não para, que não estagna, mas que abre fileiras para prosseguir. E este abrir fileiras é abrir fileiras do nosso coração, evitando realmente a permanência do pecado, para nos libertar e caminharmos em um dia até, de facto, à pátria celeste. Mas, depois, escutámos um pouco mais e ouvimos a segunda leitura
e a carta de São Pedro, esta epístola, e São Pedro a revelar-se e a mostrar-se como pedra, como firmeza, daquilo que não é destrutível em si, e foi o que Jesus lhe disse quando lhe troca e lhe coloca o nome, precisamente, de Pedro, que significa, a bem dizer, aquilo que não é destrutível, e sim uma pedra. Não uma pedra dura, uma pedra mole que aquece e nos encaminha e nos dá realmente a grande realidade da vida eterna. E ele pregou, como nós escutámos ao povo. Àqueles entrou em Jerusalém. Tivemos o aleluia, esta alegria, este cântico maravilhoso que de facto também sempre nos alegra e nos comove. Porque só o cântico em si também mexe realmente com a nossa vida, mas a nossa vida para prosseguirmos este caminho, esta mensagem, este peregrino que foi realmente Jesus, que na sua ação catequética nos vai ajudando a compreender o que é a nossa trajetória humana. Depois ouvimos o nosso irmão na declamação que ele costuma sempre arranjar-nos, e sempre muito bem construída, de que as palavras estão lá. A missa, se assim pudéssemos dizer até à primeira parte, a missa divide-se em mais partes, mas a primeira parte, que é a palavra, ouvimos e escutamos o que foi dito e declamado. Está aqui tudo. Ele expressou. Mas nós só vamos aqui não remendar nada, porque não há nada para remendar. Vamos só propor um ou outro momento de mensagem. O Evangelho de São Lucas. Não sei se vocês entenderam ou entendem, o Evangelho é grande em si, mas ele traz mensagens. E a primeira mensagem, de facto, que nos coloca é o caminho. Novamente, o caminhar. Portanto, aqueles dois, Cleófas e o outro, e que nós precisamos de compreender que o outro não tem nome, é alguém com nome, mas ficou sem o nome na expressão de São Lucas, porque o outro, sabes, meu irmão, és tu, sou eu, e somos todos nós. O outro significa a humanidade inteira. Significa realmente aquilo que nós devemos providenciar na nossa caminhada. E começou, essencialmente, não só pelo advento em si, no anúncio do Messias Salvador, porque este, por si, está connosco, mas, sobretudo, no tempo quaresmal, em que nos vem realmente ditar que nós, como cristãos, devemos proceder, viver e estar em comunhão. Este estar em comunhão também precisamos, entre a partilha, perceber que nos afligimos com tudo, que às vezes nos apetece dizer mal de tudo. E escutamos nas notícias cada dia coisas horríveis. Guerras, mal de entender entre os povos e por aí adiante. E então achamos tudo muito duro e muito mau. Mas vemos estas coisas. Mas não será porventura que são os nossos corações que estão mal? Não será porventura que são os nossos corações que não abrem o espaço à bondade, ao amor, ao bálsamo divino? Ou será que nós realmente, em vez de sermos precursores nesta caminhada, nos prendemos num egoísmo que fala quase o Evangelho também, não do metal, não da prata, não do ouro, o que o homem procura, mas que procure a libertação e caminhar em prol da sua própria salvação, que é o amor e a graça da presença divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas então vamos reparar ainda este caminho que São Lucas nos propõe. Reparai, vão dois para Emaús. Emaús, aqui segundo diz, era uns passos à frente. São Lucas intencionalmente coloca 12 km. Sabe-se geograficamente que Emaús não fica a 12 km. Fica um bom espaço mais. Talvez uns 60 e poucos quilómetros. Mas reparai, quando São Lucas nos coloca a 12 km, nós reparamos que eles caminham e saíram
cedo de Jerusalém para ir para Emaús, uma vez que nada se consumou naquilo que eles queriam. Provavelmente estes dois que caminhavam para Emaús deviam ser também já discípulos, porque foram e regressaram ao local onde estavam os discípulos. E vão 12, mas reparem, o que é que São Lucas nos coloca 12 quilómetros? Precisamente os 12 apóstolos, as 12 tribos. E por aí adiante, estas coisas da Sagrada Escritura, desde o Velho Testamento, que é o Antigo Testamento, por isso a nossa igreja também vetro-católica missionária, até realmente aos tempos e sempre a percorrer os tempos. Depois, se forem 60, também podemos organizar isto como um número. Mas vamos pensar que Emaús de facto fica nestes 12 quilómetros e caminham. Mas chegam de noite e então Jesus, e vocês ouviram tanto como eu, perguntou-lhes o que é que eles iam falar. Eles não interrogam o homem que vai ao lado deles e que se meteu ao lado deles. O que é que você está aqui a fazer? Que é o que nós fazemos cada dia quando alguém se intromete connosco. Em vez de abençoar, em vez de viver, em vez de conviver, estamos a perguntar: o que é que você quer andar atrás de mim? Porquê é que você vai comigo? Siga o seu destino. É o que nós fazemos. Reparem a dureza do nosso coração. Onde está a nossa partilha? Mas Jesus foi e aqueles caminhantes de Emaús iam a conversar entre si e as dúvidas que acresceram ainda muito mais deles, e Jesus coloca-lhes um ensinamento daquilo que durante toda a sua trajetória destes 3 anos da vida pública ele trouxe ao mundo pela vontade de Deus, na experiência do Filho. A explicação porque e a razão do Filho se ter feito homem como cada um de nós, menos porque aumenta em tudo a sua divindade. E então Jesus caminha e vai mais uma vez fazendo uma catequese completa e absoluta da Sagrada Escritura. Tudo quanto toca à sua pessoa. Desde os grandes profetas até realmente ao momento em que ele entra em ação. Entra no caminho. Entra na projeção. Entra na grande virtude do amor. Então reparai. Então Jesus que caminha nesta ação com eles a explicar. Eles atónitos a escutar. Estavam com certeza e muitas vezes ouviram a palavra e esta mesma catequese que Jesus ia fazendo na sua, como acabei de dizer, vida pública. Mas o facto é que ouviram e chegaram a Emaús. Chegaram a Emaús e o Senhor ia caminhando. Vamos imaginar que é a nossa cidade. Porque Emaús também é a nossa cidade, sabeis? E temos que saber que o nosso caminho é a nossa cidade. Então vamos torná-la Emaús. E isto porquê? Pelas nossas dúvidas dentro do grande arco da nossa cidade, a grande arco que nos faz entrar, mas que dá uma infinitude do tempo, uma continuidade. Porque o arco da vida, o arco do caminhar, não tem fim. Porque vai até à infinitude. Reparai, então a nossa cidade de Braga, temos esta grande maravilha de termos o nosso arco da Porta Nova, que significa fechar a cidade pelos medos, como eles em Jerusalém se fecharam. Mas ao mesmo tempo abriu-se o arco para dar realmente continuidade a isto que eu vos digo, ao infinito. Percebam aquilo e o que eu quero, eu pretendo chegar nesta realmente reflexão. Mas reparai, depois Jesus vai e a caminhar. Não vá, venha connosco, é muito tarde, está a escurecer e tal. E convidaram-no para casa. Isto está aqui no Evangelho. E Jesus foi. Quem estava em casa para cozinhar? Porque Jesus chegou, sentou-se à mesa. Não se explica quem lá estava e quem deixa de estar. O facto, eles não tinham comida preparada porque não sabiam quando voltavam a Emaús. Voltaram desiludidos. Por isso, alguém estava em casa também. São essas interpelações que nós devemos também pensar. E pensar que quem estava em casa é a nossa família, são os nossos amigos, é o nosso irmão, o preso, o abandonado, o excluído.
São estes todos que se incluem neste seio que eu vos estou aqui a querer dizer, e aproveito o Evangelho para estender e para caminhar naquilo que eu pretendo realmente realçar. De facto, depois, a grande graça que é precisamente Jesus senta-se e quando eles percebem, ele tomou o pão e fez a bênção, tomou o vinho e fez a bênção. E eles perceberam aí e abriu-se-lhes os olhos. Abriu-se-lhes os olhos. Eu pergunto mais uma vez, os nossos olhos são abertos? Nós também sabemos abrir os olhos a esta grande cidade que eu vos falo de Emaús, que é a minha cidade, que é o meu canto, que é a minha vida, que é o meu coração. Eu tenho os olhos abertos também, ou encerro-os constantemente. E quando os encerro muito mais, são os olhos do meu pecado, que não me deixam ver e que, de facto, me estorvam quando eu quero penetrar aquilo que está à frente de mim. Mas reparai, meus irmãos e minhas irmãs, abriram-se os olhos e Jesus desapareceu. Aquele que caminhou, e vamos pensar que os 12 quilómetros, aquele que caminhou até Emaús, com eles, ao lado dele, entra para estar com eles, como foi convidado, está na mesa, santifica um momento na oração e desaparece. E desaparece. Qual o sinal? Por que ele desaparece? O que é que ficou? É bom que a gente possa estar aqui uns minutos a querer pensar. Afinal, ele desaparece. E o que ficou? Pelos vistos, ia comer, deu a ação de graças e foi-se embora. E eles ficaram. Mas neste espaço em que eles ficaram e que realmente ouviram e se desvendou os olhos, tentaram ir imediatamente a Jerusalém dizer o que se passou. Mas este dizer o que se passou foi precisamente não uma montanha, mas uma abertura do arco da vida e da infinitude do amor, em que Jesus permanece vivo, ressuscitado, na mesa da Eucaristia. E é na Santa Missa onde nós sempre o temos presente connosco, tal e qual está nos céus. Tal e qual em Emaús, ele se mostrou àqueles dois e ao fim e ao cabo deixou-se para sempre como uma experiência viva a cada um de nós neste mundo, até um dia entrarmos na plataforma da eternidade. Deixou-nos. Eu pergunto também a vós cristãos, quantas vezes faltais à Eucaristia? Quantas vezes deixais e vos ocupais com tantas coisas desnecessárias, que é precisamente aquilo que eu falo dos olhos vendados, um coração de ferro, mas de ferro que não deixa entrar nada, em vez de ser o coração de bálsamo. E eu pergunto, quantas vezes eu falto à Eucaristia, quantas vezes eu deixo de ter Jesus vivo, ativo e ressuscitado e eu a presenciá-lo? Porque, efetivamente, como os discípulos de Emaús, eu só os posso sentir e quero sentir Jesus ressuscitado e vivo no meu coração. E só posso promover isto no meu coração apresentando à humanidade como pessoa e como cristão, porque batizado, só posso mostrar a cada um dos irmãos com o meu testemunho e o meu serviço. Se o meu testemunho se revelar que eu, na Eucaristia, sinto este Jesus vivo e ressuscitado dentro do meu coração, eu sou realmente também um discípulo que abriu os olhos e continuo neste processar de amor e de catequese até à salvação, que é aquilo que o Pai pretende e mostrou no Filho. Esta grande, não legenda, mas este grande incremento de certeza que é a nossa salvação. E depois temos da salvação a misericórdia de Deus. E um dia a nossa vida e vida em plenitude. Mas para termos vida e vida em plenitude, precisamos de pensar que esta vida e vida em plenitude é
um aumentar da nossa própria ressurreição. E para nos mostrar que também vamos ressuscitar. Porque quando o nosso corpo deixar de ter vida, nós partimos para a eternidade. Ressuscitamos em Cristo, mas depois precisamos de ressuscitar também. Isto será na parousia, no tempo final, como nós falámos em teologia, no momento da escatologia. Escatologia é o fim dos tempos e a permanência constante no paraíso. E porque esta permanência no paraíso, e nós temos que trabalhar para comungar e saber que essa grande certeza está conosco, deste Jesus, Messias, Cristo ressuscitado, que caminha e partilha conosco todos os momentos, vamos com Ele e com todos vós que assistis e a humanidade inteira, partilhar neste convívio de amor e partilhar aquilo que Jesus quer a cada um de nós. Vamos partilhar, professando a nossa fé. Cremos em Deus. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e por nossa salvação dos céus. Encarnou o Espírito Santo no poder da Virgem Maria, fez homem. Também por nós foi crucificado, sob os Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo lá virem sua glória, para julgar vivos e mortos, no seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, mas o Pai e o Filho é grande e glorificado. Foi Ele que falou por profetas. Creio na Igreja Una, Santa Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos fiéis, oremos a Cristo ressuscitado, que caminha conosco sem o reconhecermos, e peçamos-lhe que ilumine o nosso espírito, dizendo cheios de fé: Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. A Igreja, testemunha de Jesus ressuscitado, os catecúmenos que descobrem o Evangelho e pelos catequistas que ensinam e acompanham, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Por aqueles que se dedicam ao bem público, pelos que servem os mais pobres e infelizes, e pelos que acolhem toda a gente, sem exceção, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos fiéis que nas provações permanecem serenos, pelos que desanimam como os discípulos de Imaús, e pelos que celebram cada domingo a Eucaristia, oremos. Cristo ressuscitado, ouvimos. Pelos crentes que dizem a Jesus: fica conosco. Pelos jovens que fazem dele o grande amigo. Pelas crianças que o recebem na primeira comunhão, oremos. Cristo ressuscitado, ouvimos. Por todos nós aqui reunidos em assembleia, pelos doentes da nossa paróquia e por aqueles que já partiram deste mundo, oremos. Cristo ressuscitado, ouvimos.
parabenizar todos que fazem o seu aniversário neste mês de abril. Também realmente se canta os parabéns. Ao mesmo tempo, aqueles que são a flor dos nossos olhos, os nascimentos. Parabenizar todas as mães e pais, claro, mas as mães, sobretudo, por nos dar esta grande graça de realmente nos seus ventres terem vida nova, a vida que continua e a vida que nós também depois neles no batismo podemos catequizar, ensinar para perceberem que tudo é finito, mas a infinitude do tempo continua e para isso elas precisam, as mães, também de ser catequizadas nesse sentido. Lembrar também das vocações. Em Portugal estamos na Semana das Vocações, mas nós, em Igreja Vetro-Católica Missionária, nós estamos nas vocações há muito tempo, quase há um ano. E vamos ter um grande momento vocacional para encerrar no mês de agosto. Esta experiência da vocação é um sentido que cada cristão deve perceber, entender, escutar o silêncio do amor de Deus e o que é que Deus quer connosco para caminharmos. Ora, na vocação matrimonial, por si e por excelência. Ora, na vocação sacerdotal, também, realmente, como portadores, através da ordenação, poder realmente manifestar esta grande alegria de tornar este que caminha ressuscitado em vida a cada um de nós. Pelas vocações religiosas femininas e masculinas. Sobretudo pelas monásticas e contemplativas. Nunca esquecer as vocações contemplativas que podem ser religiosas e leigas. Pessoas que legam uma porção do seu tempo de vida a orar, a rezar. Assim, com o jeito dos grandes santos que iam fazendo. Como, de facto, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa do Menino Jesus, São João da Cruz, Santo Agostinho, Santo Anselmo, São Boaventura e tantos outros por aí que nós conhecemos e a Igreja fala em si. Mas, sobretudo, a Irmã Teresa de Calcutá. Esta é do nosso tempo. Esta rezava conversando. Esta rezava fazendo caridade. Esta rezava amando o seu próximo. E é assim que nós também temos que sentir a vocação. E eu peço a cada um de vós, nesta semana das vocações, que vos recordeis de rezar pelas vocações. Não podemos dar sentido ao que se passa em igreja, nestas coisas medonhas do mundo. O mundo é assim, é cíclico. Temos que saber rezar. E a Deus pertence a sentença, e a Deus pertence julgar. A nós não pertence absolutamente nada de julgar, mas sim amar, rezando, 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 para que todos possam ser realmente colocados na bênção da salvação. Oremos, irmãos. Cristo ressuscitado, Cristo ouvido. Senhor Jesus ressuscitado, que nos resgataste da vã maneira de viver, não com ouro ou prata, mas com o vosso próprio sangue. Aquecei-nos o coração com a vossa palavra e convidai-nos a comer à vossa mesa, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Obviamente, sentaste um bocadinho. Apresentamos, Senhor, o fruto da sementeira, o vinho das nossas uvas, o trigo das nossas eiras, o vinho das nossas uvas, o trigo das nossas eiras. Pelo Ministério da Sagrada do Espírito, estamos participados das coisas do Senhor nossa humanidade.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, por que recebemos da vossa bondade, fruto da vida e do trabalho do homem que hoje vos apresentámos e que nós vai tornar digno da salvação. Bendito seja Deus para sempre. O Senhor. Coração mulher contigo, céu, Jesus, pelo Senhor. Assim o nosso sacrifício seja agradável aos vossos olhos, Senhor nosso Deus. Lavai-me, Senhor, da minha iniquidade, e perdoai-me de todo o meu pecado. Que assim seja. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Conceda ao Senhor cada grau de sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso reino e para a sua santa Igreja. Oremos. Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa, vós que lhe deste tão grande alegria, fazei-a tomar parte na felicidade eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É o nosso dever, é a nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é a nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele se oferece continuamente por nós e nos defende com a sua intercessão. Foi imolado sobre a cruz, mas não morrerá jamais. Foi morto, mas agora vive para sempre. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os santos e coros celestes, proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons e derramai sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu Senhor. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte do pão, e dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Meu Senhor. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade e em comunhão com o Bispo de Roma, o nosso Arcebispo José Fernando, todos os bispos e sacerdotes e todo o povo de Deus. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admitidos na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, nosso padroeiro, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Senhor, ousamos dizer como Ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vida gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem piedade de nós, tem piedade de nós, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem piedade de nós, tem piedade de nós, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dá-nos a tua paz, dá-nos a tua paz, dá-nos a tua paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo.
Sempre que comemos o pão e bebemos deste vinho, anunciamos ao mundo a ressurreição do Senhor, a ressurreição do Senhor. O corpo de Jesus é o pão da nossa unidade, o banquete de filhos que chamamos para o Pai. Sempre que comermos o pão e bebemos deste vinho, anunciamos ao mundo a ressurreição do Senhor, a ressurreição do Senhor. O corpo de Jesus é pão, a paz do Cordeiro anunciou o reino do nosso Deus. Sempre que comermos o pão e bebemos deste vinho, anunciamos ao mundo a ressurreição do Senhor, a ressurreição do Senhor. Alma de Cristo, Santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, enviai-me, água de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo, confortai-me, ó meu bom Jesus, ouvi-me, dentro das vossas chagas escondei-me, não permitais que eu me separe de vós, do inimigo maligno defendei-me, na hora da minha morte chamai-me, mandai-me para vós, para vos louvo, dos séculos dos séculos. Amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. Peço perdão para os que não creem, não adoram, não esperem, não amam. Graças e louvores serei a todo momento. Ao Santíssimo Início do Sacramento. Oremos. Olhai com bondade, Senhor, para o vosso povo e fazei chegar à gloriosa ressurreição da carne, antes que renovastes com os sacramentos da vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Um santo e bom domingo a todos, vós aqui presentes, às vossas famílias e a vós que assistis, e muito obrigado por estarem comigo nesta união, nesta reunião, nesta partilha de amor da Sagrada Eucaristia, em que tornamos, nestes momentos, Jesus vivo, ressuscitado, para nós e para a humanidade inteira. Por isso, neste domingo de paz, eu vos vou dar a bênção pascal. Inclinai-vos, irmãos queridos e irmãs queridas, para poderem receber esta bênção abençoada. Deus que, pela ressurreição de seu Filho unigênito, vos redimiu e tornou seus filhos adotivos, vos conceda a alegria das suas bênçãos. Amém. Amém. Deus que, pela redenção de Cristo, vos concedeu o dom da verdadeira liberdade, vos faça, por sua bondade infinita,
tomar parte na herança eterna. Amém. Vós que, pela profissão de fé, ressuscitastes com Cristo no batismo, mereçais pela santidade de vida encontrá-lo um dia na pátria celeste. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Hosanna, tu reinarás, na cruz tu nos salvarás. Hosanna, tu reinarás, na cruz tu nos salvarás. Vamos rezar uma Ave Maria a Nossa Senhora, agradecer a Nossa Senhora os dons que ela nos tem concedido e pedir a paz ao mundo, que é uma coisa que tanto precisamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, salvai-nos. A vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Um santo e bom domingo. Um bom domingo a todos. Já está. Bom domingo. Bom domingo. Pode descansar ali. Vai sair ou não?